25 de agosto de 2017. Será que você lembra aonde você estava nessa data? Será que consegue se lembrar o que aconteceu nessa data, dia 25 de agosto de 2017? Esse dia era uma sexta-feira e nós estávamos a nos preparar ansiosamente para o nosso congresso com o tema Não Desista. É claro que já tínhamos um bom tempo de espera e depois chegou a nossa data. Nós sabíamos que mais uma vez seríamos ensinados por Jeová. Então, o que cada um de nós fez? Nos prepararmos, pegamos as nossas coisas e fomos para lá, no salão de assembleias da Combal. Parecia um dia calmo, tudo estava a correr bem. E depois da música inicial, o programa começou. Só que não demorou muito tempo, nós de repente começamos a sentir um cheiro muito estranho. E, acima de tudo, começamos a ver pessoas a desmaiarem no local do salão de assembleia. Será que você lembra quando isso aconteceu? Qual foi a tua reação? Será que você estiveste lá? É interessante, queridos irmãos, que aquilo aconteceu porque, infelizmente, 3 agressores foram para lá, para o nosso congresso, e colocaram gases tóxicos no auditório do salão de assembleias e também nas casas de banho. É claro que isso causou uma grande preocupação para todos que estavam lá. Então, alguns irmãos e irmãs, mesmo sem ter a certeza se haviam inalado aquele gás tóxico, começaram a fazer alguma coisa para ajudar os outros. E a história conta que os hospitais da nossa região, principalmente o Hospital da Somagra, estava completamente abarrotado de gentes que saíam do salão para irem ser socorridos lá naquele hospital. Segundo o nosso site, o jw.org, pelo menos 405 pessoas ficaram inconscientes naquele dia. Mas, felizmente, o gás que aqueles agressores colocaram não era um gás letal. Então, ninguém naquele dia perdeu a vida. Felizmente, né? Então, basicamente, nós fomos lá com o objetivo de aprender alguma coisa sobre Jeová, mas, infelizmente, fomos atacados de uma forma cruel e completamente silenciosa, praticamente sem nos apercebermos. Queridos irmãos, essa história nos ensina ou nos faz lembrar de algo muito mais grave que acontece conosco hoje em dia. Trata-se de um ataque mais ou menos parecido com esse. Hoje em dia, todos os cristãos são atacados pelo espírito do mundo. O espírito do mundo nós podemos comparar como um gás tóxico. Por quê? Porque ele é algo que nós não conseguimos ver e nos ataca de forma silenciosa e é completamente perigoso. Mas é interessante que, diferentemente do ataque que as testemunhas de Jeová sofreram no dia 25 de agosto de 2017, o espírito do mundo é muito mais perigoso. Por quê? Porque ele pode afetar a nossa vida agora, mas também afetar o nosso futuro. Mas talvez você aí sentado se pergunte, o que é que significa a expressão espírito do mundo? É bem provável que você já ouviu essa expressão, mas talvez não saiba o real significado dessa expressão. E por outro lado, por que é importante cada um de nós lutar contra esse espírito? Por que há essa necessidade, há essa urgência? E por fim, quais são os mecanismos de defesa que nós temos que podem nos ajudar a lutar contra o espírito do mundo? Então, queridos irmãos, o objetivo do nosso discurso será esse. Nós vamos dar a resposta a 3 perguntas, com base na Bíblia, que no final desse discurso nós poderemos ter a certeza o que cada um de nós pode fazer para conseguir lutar e vencer o espírito do mundo. Então, vamos começar com a primeira questão, não é? O que é o espírito do mundo? O que essa expressão significa? Vamos deixar que a Bíblia nos responda e vou convidar a todos, por favor, que abram as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo número 2,
versículos número 2. Efésios, capítulo número 2, versículos número 2. Se você tiver alguém ao seu lado que não tem uma Bíblia, por favor, pode acompanhar com essa pessoa para que todos nós consigamos tirar pleno proveito desse discurso. Efésios, capítulo número 2, versículos número 2, o apóstolo Paulo, ele estava a falar com os cristãos de Éfeso lá no passado. Na realidade, o apóstolo Paulo estava a tentar dar um conselho sobre as coisas que eles já haviam deixado para trás. Porque aqueles cristãos, para se tornarem seguidores de Cristo, eles precisaram abandonar muitas coisas. Então, depois deles fazerem isso, veja o que o apóstolo Paulo disse a eles. Nos quais andavam antes segundo o sistema deste mundo. E como diz a nota diz que o proceder deste mundo. Segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Será que conseguimos perceber aqui o que é o espírito do mundo? É basicamente o proceder do mundo. É basicamente a maneira de pensar e de agir do mundo de Satanás. Mas é interessante, queridos irmãos, que para entendermos isso, nós podemos fazer uma pequena ilustração. Quando nós éramos mais pequenos, com certeza já tivemos a oportunidade de receber algum presente dos nossos pais. E um dos presentes que batia muito naquela época eram carros de brinquedo que vinham com comandos, não é? O que é que nós fazíamos? Nós pegávamos no comando e começávamos a monitorar os movimentos do carro. Se a pessoa apertasse na direção de ir para frente, o carro simplesmente obedecia. Se colocássemos a alavanca para a direita, o carro simplesmente curvava. O carro poderia obedecer todos os comandos que nós poderíamos programar. Da mesma forma, queridos irmãos, hoje em dia, Satanás, o diabo, ele consegue fazer isso com a maior parte das pessoas. É como se Satanás pegasse várias cordas, colocasse no braço das pessoas e tentasse controlar tudo o que eles fazem. Principalmente a maneira de pensar e a maneira de agir. É por isso que hoje em dia, quando nós olhamos para a humanidade em geral, nós vimos mais coisas ruins do que coisas boas. Por quê? Porque existe alguém que está a monitorar as pessoas, que está a enganar as pessoas, que está a fazer com que elas ajam de acordo com o espírito do mundo. Mas é interessante que esse versículo número 2, lá na parte do meio, diz algo muito importante, porque talvez nós, como cristãos, começamos a pensar assim, não, peraí, eu sou testemunha de Jeová, sou um servo leal a Deus, então esse espírito do mundo nunca vai me atuar. Eu consigo me controlar, consigo me defender e isso não vai acontecer comigo. Mas será que é mesmo isso? Será que o espírito do mundo não vai conseguir nos alcançar se nós deixarmos de ter cuidado? O versículo número 2, lá na parte do meio, diz que o governante da autoridade do ar. Ou seja, ele compara o espírito do mundo com o ar. Como nós sabemos, na Terra, onde quer que exista vida, existe o ar. Então, o apóstolo Paulo, ao comparar o espírito do mundo com o ar, ele queria dizer que esse espírito ruim nós podemos encontrar em qualquer parte. E hoje em dia, infelizmente, mesmo sem se aperceber, alguns irmãos tentam carregar esse espírito do mundo para dentro da congregação. E o que é que pode acontecer se nós não tivermos cuidado? Nós vamos achar que esse tipo de atitude é normal e que podemos imitar. E o que é que vai acontecer? Satanás vai conseguir controlar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E é interessante, lá na parte final do versículo, voltando para lá, ele mostra que esse espírito do mundo, ele atua apenas nos filhos da desobediência. Então, como cristãos, queridos irmãos, nós poderíamos nos perguntar, né? Até que ponto eu sou obediente? Será que eu me esforço a obedecer claramente a tudo que Jeová transmite para nós? Ou estou a ser desobediente, tentando carregar atitudes do mundo para dentro da congregação? E mais lá em frente do nosso discurso, nós vamos falar de forma específica como é que algumas pessoas fazem isso
e que cuidado nós precisamos ter. Porque o livro de 1 Coríntios, capítulo número 2, versículos número 12, ele diz que, como cristãos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Então, o que isso significa? Que nós devemos nos esforçar a ser diferentes. Nós não queremos ser iguais com as pessoas do mundo, porque muitas vezes um publicador ou uma publicadora, ela pode começar a achar que está a perder alguma coisa dentro da organização de Jeová. Talvez lá na escola ele vê que os seus colegas se divirtem, vão para as festas, namoram, usam drogas, bebidas alcoólicas e assim por diante. E depois, se você é um jovem testemunha de Jeová, fica naquele meio e diz não, talvez você comece a pensar, peraí, será que eu não estou a perder alguma coisa boa? Será que fazer isso é tão ruim assim? Será que eu não posso pelo menos experimentar? Muitos jovens pensam assim. Mas é interessante que quando você se esforça a ser diferente, pode ter a certeza que Satanás não vai conseguir monitorar os teus movimentos. Satanás não vai conseguir controlar a tua maneira de pensar e de agir como ele faz com muitas pessoas. E se você é estudante da Bíblia, isso também é para você. À medida que você vai estudando a Bíblia, você pode ter a certeza que o que aprendes precisa ser aplicado. Mas agora, e se os teus amigos começarem a te incentivar a parar de estudar a Bíblia, ou até ignorar os princípios da Bíblia? Será que você vai aceitar, vai agir de acordo com o espírito do mundo, ou vai escolher seguir o Espírito de Deus? É muito importante sabermos isso. Mas agora, a segunda questão do nosso discurso é, por que é importante cada um de nós lutar contra o espírito do mundo? Por que há essa necessidade, O primeiro motivo está no livro de Gálatas, capítulo número 6. Então eu convido também os queridos irmãos para olharmos para esse texto. Gálatas, capítulo número 6. E nós vamos ler 2 versículos. Primeiro vamos ler o versículo número 7 e o 8, mas a parte A. Gálatas, capítulo número 6, versículo 7 e o 8, a parte A. Lembrando que queremos ver porque é importante, nós lutar contra o espírito do mundo. Esse texto diz o seguinte: não se enganem, com Deus não se brinca, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a carne, colherá da carne destruição. Conseguiu perceber por que é muito urgente cada cristão lutar contra o espírito do mundo? Porque se nós não fizermos isso, a parte A do versículo número 8 diz que colheremos destruição. Mas ao olhar para esse texto, mesmo assim, talvez nós começamos a achar que não é bem assim, Não, talvez não vamos nada colher essa destruição que o texto está a falar. Eu posso aproveitar as coisas do mundo e ainda assim ser um cristão equilibrado? Talvez começamos a pensar assim. Mas se pensarmos assim, o que está a acontecer conosco? Olha só na parte inicial do versículo número 7. Não se engane. Ou seja, a pessoa que pensa assim está a enganar a si próprio. Uma pessoa que acha que poderá usar o mundo de uma maneira desleal, de uma maneira que não é de acordo com os padrões da Bíblia e achar que vai sair ileso, é como alguém que vê, por exemplo, um copo de veneno e dizer assim, não, vou ainda provar para ver se mata mesmo. Será que isso seria uma atitude leal, uma atitude certa? Com certeza que não. E nós temos exemplos claros de pessoas que preferiram seguir o governante do mundo e resolveram passar por várias consequências. Um exemplo é Adão e Eva. Como nós sabemos, nós só estamos aqui hoje a passar por várias dificuldades, vários sofrimentos. Por quê? Porque Adão e Eva decidiram escolher ser influenciados pelo governante do mundo. E o que aconteceu? Eles perderam a vida que tinham, perderam toda a oportunidade de servir a Jeová e, infelizmente, fizeram com que toda a humanidade passasse pelo mesmo sofrimento. Então, esse é um exemplo claro de que, quando nós não agimos de acordo com o Espírito de Deus, nós só vamos enfrentar várias consequências. Mas existe um segundo motivo
que deixa claro porque é que nós precisamos lutar contra o espírito do mundo. Vamos continuar a ler o nosso texto, agora Gálatas capítulo 6, versículo 8, a parte B, e vamos ler também o versículo número 9. A parte B diz o seguinte: mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Assim, não desistimos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Então, queridos irmãos, se por um lado, não lutar contra o espírito do mundo pode nos causar sofrimento, por outro lado, lutar contra o espírito do mundo pode nos ajudar a alcançar o privilégio da vida eterna. É interessante, queridos irmãos, que ver as vantagens de lutar contra o espírito do mundo, nós já conseguimos ver isso atualmente. Por exemplo, pense em ti mesmo. Como é que a tua vida mudou depois de você escolher servir a Jeová? Será que a tua vida ficou pior? Será que você conseguiu ver que não houve nenhuma melhoria ao decidires dedicar a tua vida a Jeová e se batizar? Tenta parar e pensar nisso. Por exemplo, olhe para as famílias da congregação. Será que você não sente que as famílias são realmente felizes quando elas se esforçam a colocar a vontade de Jeová em primeiro lugar? Você não sente que a tua congregação é realmente feliz quando age de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com o Espírito do mundo? Não costumas haver bons exemplos aqui na congregação que você no teu coração diz assim: não, eu gostava de imitar esse irmão ou essa irmã. Eu gosto muito de apreciar o zelo dele. Eu consigo sentir que realmente a vida dele é satisfatória por servir a Jeová. Será que você não vê isso? E mesmo que não for aqui na vossa congregação, em outras congregações, será que você não sente que as testemunhas de Jeová são um povo diferente, um povo realmente feliz? Com certeza que sim. Mas agora, por que isso acontece? Porque nós escolhemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Então pode ter a certeza que se você se esforçar a escolher andar de acordo com o Espírito de Deus, você com certeza colherá muitos benefícios agora, mas também colherá o grande benefício que aguardamos, que é a vida eterna. Mas agora a última questão do nosso discurso é, como é que cada um de nós pode lutar contra o espírito do mundo? Quais são as armas que nós podemos usar, quais cristãos ou estudantes da Bíblia, para lutarmos contra esse espírito e conseguirmos vencer? Nós vamos falar de dois aspectos principais. O primeiro tem a ver com respeitar aqueles que têm autoridade. Vamos mais uma vez olhar na nossa Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo número 13, e agora vamos ler o versículo número 17. Hebreus, capítulo número 13, versículos número 17. Esse texto vai nos ajudar a ver qual é a autoridade a que nos referimos, que cada um de nós precisa respeitar e obedecer. Hebreus capítulo 13, versículos número 17, diz o seguinte: sejam obedientes aos que exercem liderança no vosso meio e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não com suspiro, porque isso vos seria prejudicial. Será que você conseguiu perceber a quem cada um de nós precisa obedecer? O apóstolo Paulo disse que é aos que exercem a liderança, não é verdade? E como diz a nota, aos que tomam a dianteira. Essas pessoas quem são? Os anciãos da congregação. Se você recorda, lá no início do nosso discurso, nós dissemos que o espírito do mundo, ele atua nos filhos da desobediência. Mas agora aqui, o apóstolo Paulo nos incentiva que, como cristãos, nós precisamos ser obedientes e submissos aos anciãos. Primeiro, vamos ver a diferença entre essas duas palavras. O que significa ser obediente? Ser obediente, em termos simples, basicamente significa fazer aquilo que se espera de nós. Mas agora, ser submisso é um pouquinho mais abrangente. Ser submisso significa fazer aquilo que se espera de nós, mesmo sem entender todos os detalhes, tudo que está envolvido.
Então a pergunta é, será que você costuma a obedecer às orientações que recebe dos anciãos? Ou será que você prefere carregar o espírito da desobediência que é influenciado pelo espírito do mundo? Quando, por exemplo, você recebe uma orientação simples por parte dos anciãos, será que você obedece com alegria? Será que você colabora com esses irmãos fiéis que tomam a dianteira na congregação? Ou você prefere colocar também as suas ideias? O ancião fulano disse isso, mas eu acho que deveria ser feito dessa maneira. Será que nós agimos assim? Por exemplo, a vossa congregação tem 4 grupos, né, de saída do Ministério de Campo. E é muito provável que cada grupo tenha uma semana para fazer a limpeza do vosso salão do reino. Quando calha o teu grupo, será que você obedece a essa orientação dos queridos anciãos de limpar e deixar organizado o vosso salão do reino? Será que você colabora apoiando o teu grupo? Ou é o primeiro a sair assim que o orador ou um outro irmão diz amém aqui da tribuna? Será que você se esforça a pegar na vassoura, se não for vassoura, qualquer outra coisa, apanhar os papéis no salão para deixar a casa de Jeová organizada? Está a obedecer essa orientação dos anciãos? Com certeza que nós queremos nos esforçar nessa direção. Mas, por outro lado, isso aqui é um exemplo simples, né, de uma orientação que nós podemos receber. Mas existem orientações mais complexas, mais profundas, que têm a ver até com as nossas preferências. E nós estamos a falar exatamente do tipo de roupa que nós usamos. Como os irmãos sabem, nos últimos tempos, nós recebemos várias orientações sobre como nos vestir. Por exemplo, recebemos uma orientação que diz que as irmãs podem usar calças aqui no Salão do Rei, desde que não seja para fazer uma parte, e os irmãos podem vir aqui no salão sem gravata. Será que você vê essas orientações como uma brecha para exagerar? Ou você obedece às orientações dos anciãos em vestir-se de forma modesta? Como é que é a tua roupa? Será que chama a atenção a si próprio, uma atenção indevida? Será que a tua roupa marca a roupa interior? Será que a tua roupa faz tropeçar alguém aqui na congregação? E caso os anciãos, de forma amorosa, chegam a ti e tentam chamar a tua atenção para isso, será que você obedece? Será que você age de acordo com o Espírito de Deus? Ou prefere dizer, não, essa roupa é dos meus gostos, eu gastei dinheiro e devo vestir mesmo? Será que você age dessa maneira? Queridos irmãos, queremos ter muito cuidado. Nós queremos obedecer aos queridos anciãos. Por quê? Vamos voltar na parte final do texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, depois de falar que nós precisamos ser obedientes e submissos, ele disse o seguinte: se não formos obedientes, isso nos seria prejudicial. Ou seja, quando um publicador, uma testemunha de Jeová, não obedece aos anciãos, os anciãos não vão conseguir trabalhar bem. Vocês vão ver os anciãos aqui a fazer as designações, a fazerem qualquer outro serviço que envolva a vossa congregação, mas eles vão trabalhar com o coração apertado. Eles não vão conseguir dar o seu melhor, porque há uma ovelha que está a causar problemas. Será que gostaríamos de ser mesmo nós próprios a estar nessa situação, a prejudicar tanto a nós como toda a congregação por causa do nosso comportamento, por não seguir as orientações? Com certeza queremos ser pessoas humildes. Nós não queremos ser influenciados pelo espírito do mundo. Mas existe uma segunda área em que nós podemos agir de acordo com o Espírito de Deus e lutar contra o espírito do mundo. Qual é? Vamos abrir novamente a Bíblia no livro de Colossenses. Dessa vez será o capítulo número 3. E nós vamos ler o versículo número 9 e o versículo número 10. Colossenses, capítulo número 3, o versículo número 9 e o 10. Diz o seguinte, a parte B: dispam-se da velha personalidade com as suas práticas e revistam-se da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, é renovada segundo a imagem daquele que o criou. Bom, queridos irmãos, esse texto, ele traz uma expressão muito bonita. Dispam-se. Basicamente,
a palavra despir vem de uma origem que significa tirar completamente toda a roupa. Mas o que algumas pessoas, o que alguns cristãos tentam fazer hoje em dia? Eles continuam com a roupa suja e por cima da roupa suja colocam uma roupa limpa. Será que isso dá certo? Muitas vezes, quando nós estamos sujos, o corpo começa a picar, nos incomoda, não é verdade? Mas agora imagina uma pessoa por cima de uma roupa suja colocar uma limpa. O que isso significa? Alguns cristãos, eles acham que ter dupla personalidade dá certo. Mas, queridos irmãos, dupla personalidade não é para nós cristãos. Nós queremos ser como o nosso bilhete, tem apenas uma fotografia. E se tiver mais de uma, é exatamente a cópia da original. Nós queremos ser pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. Nós não queremos ter dupla personalidade. Por exemplo, aqui na congregação, nós comentamos bem, fizemos boas designações, participamos em qualquer atividade, talvez temos outros privilégios do serviço, mas quando saímos daqui, somos outra pessoa. Quando saímos daqui, esquecemos que somos testemunhas de Jeová. Quando não estamos com os nossos irmãos, é aí que nós nos sentimos livres. Será que nós somos assim? Será que estamos a tentar servir a Jeová com dupla personalidade? Uma vez eu estava a falar com um irmão e ele usou um exemplo que parece até engraçado, né? Mas nos ajuda a ver a importância de não ter dupla personalidade. Ele disse assim: olha, irmão Denilson, eu acho que pessoas que têm dupla personalidade é como alguém que, por exemplo, quer ir a Mutamba, ele vai à paragem do Asa Branca e não sobe nenhum táxi. Ele fica parado lá. O que a pessoa está a fazer? Está a perder tempo. Então, o que isso significa para nós? Se como cristãos adotarmos esse tipo de atitude, de ter dupla personalidade, nós não estamos a andar na verdade. Estamos a perder tempo. Mas agora o que nós vamos fazer? Queremos vencer esse tipo de atitude. Como? Vamos voltar no nosso texto. É interessante que quando o texto fala sobre despir da velha personalidade, há uma nota naquela palavra. E essa nota diz velho homem. Ou seja, quando nós olhamos para o que nós éramos no passado, isso é mesmo para deixar no passado, queridos irmãos. Nós não queremos carregar o que nós já fomos para tentar fingir o que nós agora somos. Nós queremos nos esforçar a nos revestir da nova personalidade. Mas agora, o que é a nova personalidade? É basicamente tudo ao contrário da velha personalidade. Então, queridos irmãos, nós queremos continuar a nos esforçar a lutar contra o espírito do mundo. Mas agora, será que você ainda lembra o que nós consideramos nesse discurso? Como nós vimos no passado, no ano de 2017, infelizmente, nós fomos atacados lá no salão de assembleias. Mas nós aprendemos que existe algo muito mais perigoso do que aquele ataque, né? Nós vimos que existe por aí o espírito do mundo e Satanás, o diabo, ele faz tudo para tentar controlar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E quando ele faz isso, muitas vezes isso pode ser bastante perigoso, porque nós podemos nos sentir tentados a fazer isso. Mas nós também aprendemos que não podemos cair nesse proceder, primeiro porque seguir o espírito do mundo causa muito sofrimento. Falamos até do exemplo de Adão e Eva. Mas não seguir o espírito do mundo causa felicidade agora e resultará em verdadeira felicidade no futuro. E depois aprendemos que nós podemos lutar contra o espírito do mundo de duas maneiras. Primeiro, por respeitar os nossos queridos anciãos, obedecê-los, e também por não aceitar a dupla personalidade. Portanto, queridos irmãos, que a nossa determinação seja essa: continuar a lutar e vencer. Sim, vencer mesmo o espírito do mundo.